Bom dia, meu povo. Bora lá começar então? Abra aí essa Bíblia, capítulo 5 de Levítico. Pra quem tá chegando agora, a gente tá num propósito de 27 dias de leitura do livro de Levítico. Cada dia a gente vai fazer um capítulo, né? Então eu sugiro que vocês leiam, tanto vocês aqui do Instagram como vocês aqui do Meeting, leiam o capítulo na véspera, ou seja, no dia anterior, e a gente comenta ele, igual, tipo, o de amanhã vai ser o capítulo 6. Então hoje, antes de você dormir, ou um tempinho que você tiver na hora do almoço, já lê o capítulo 6, que aí amanhã de manhã a gente já vai comentar ele. Combinado? Combinado com vocês aqui também? Então, beleza. Aí, o que acontece? A gente vai fazer, então, eu vou anotando ali as coisas que vão chamando atenção, e aí a gente traz comentário aqui. Então, vocês no Instagram podem deixar nos comentários, ou depois deixar na hora que eu vou deixar essa live salva, então pode deixar nos comentários da live. Vocês aqui podem mandar no chat ou no grupo lá do devocional. Então, se tiver alguma dúvida, alguma coisa que quer falar sobre a leitura do dia, pode deixar aqui, tá bom? Então, bora lá começar. Antes de começar, vamos fazer uma oração? Então, bora. Senhor, a Ti rendemos graça porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Paizinho, muito obrigado por mais um dia, mais uma oportunidade de fazer mais e melhor, Pai. Obrigada por essa leitura prazerosa do livro de Levítico, Pai. E do Senhor trazer tantos códigos preciosos nesse capítulo 5. Obrigada porque escamas caíram dos nossos olhos e a gente entendeu coisas que a gente não entendia até ontem, Pai, no dia de hoje. Obrigada por tamanha misericórdia, cuidado, zelo, amor conosco, Pai. Que hoje seja um dia de muito desfrute, de muito trabalho, de muitas bênçãos, de muita glória dada ao Senhor. Que a gente possa refletir a sua glória onde a gente for, o que a gente falar, o que a gente escrever, o que a gente fazer, seja para a glória e honra do seu nome, Pai. É para isso que eu oro no dia de hoje. Em nome de Jesus, amém. Amém e amém. Então bora, meu povo, bora. Ó, capítulo 5 já começa com pé na porta. Por quê? Ele traz uma revelação, tá assim, ó. Se alguém pecar porque tendo sido testemunha de algo que viu ou soube, não o declarou, sofrerá as consequências da sua iniquidade. Nossa, que é forte. Por que é forte, Érica? O que você tá vendo que eu não tô vendo? Se você é testemunha de alguém que está fazendo algo que você sabe que não é correto, que não agrada o coração do Senhor, e você se cala diante daquilo, desculpa te informar, mas aquela culpa recai sobre você. Aquilo também é um pecado. Por mais que não foi você que fez, que executou aquilo, se você ouviu ou soube, se você viu ou soube ou ouviu alguém falando alguma coisa e não se posicionou, desculpa te informar, mas isso também você tem parte nisso. Por isso que fala aqui, ó, tendo sido testemunha de algo que viu ou soube, não declarou, não se posicionou, não falou, mesmo que a pessoa não te ouça, mas você não se posicionou, não falou, sofrerá a consequência da sua iniquidade. Qual que é a consequência da iniquidade? Tem sim uma culpa que sobrecai sobre você. A gente está lendo aqui o livro de Levítico. Todo pecado recai sobre que culpa. E assim, não é para você ficar se martirizando, mas sabendo que você, diante de um posicionamento como um cristão, como quem vive essa palavra, não só fala, não só medita, você tem o seu papel de se posicionar. O cristão não tem a opção de ficar calado. Entende? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Quando, por exemplo, você tá num trabalho, ou tá numa recepção, ou tá em qualquer ambiente, e você ouve que alguém está prestes a cometer um aborto, e você sabendo o que é o aborto, que é o derramamento de sangue de um inocente, que vai contra um mandamento lá de não matarás com dolo, não matar com intenção de matar. O que é isso? É você se anular, você ser testemunha daquele pecado e não se posicionar, não falar. Então, a consequência daquele pecado sobrecai sobre você.
E não só sobre você, mas sobre o seu filho até a 4ª geração. E isso é uma verdade que fica revelada aqui no livro de Levítico. Olha que precioso. Olha que como o livro de Levítico, quando você entende, quando você abre seu coração para entender, faz total sentido. Faz total sentido. Muitas das coisas que a gente vai ver lá na frente, nos outros livros, você vai ver que a base está aqui. Então, não se omita. Não calhe a boca diante de algo que você pode interferir. Outra coisa que dá muito... não vou entrar nessa não. Vamos. Aí o 2 está assim. Se alguém tocar qualquer coisa impura, seja um cadáver de animal selvagem, seja um animal do rebanho, seja de uma das pequenas criaturas que povoam a terra, ainda que não tenha consciência disso, ele se tornará impuro e será culpado. Ou seja, esse negócio de colocar a mão em mortos, né? Aqui deixa claro que a pessoa se torna impuro, né? Ela tá culpada, isso também entra como um pecado. Por isso que você vai entender muitas das coisas que acontecem lá na frente, né? Mas enfim. Aí depois tá assim. Se alguém tocar impureza humana ou qualquer coisa que torne impuro, sem ter consciência disso, será culpado quando souber. Ou seja, a pessoa fazer alguma coisa e não ter consciência. Quando ela tiver consciência, aí sim ela será culpada quando souber. Então, uma coisa é quando a gente não sabe o que é pecado, por exemplo. E quando a gente toma consciência e fala, isso aqui é pecado. A partir daí, você já tem consciência. Você já sabe que aquilo não era algo que agradava o coração do Senhor. E não só isso, tem a questão do cuidado, do zelo dele conosco, da misericórdia dele. Isso é o que eu mais vejo gritante nesse livro de Levítico. Por quê? Tem coisa que o Senhor fala que é pra fazer, se a gente não fazer, aquilo sobrecai uma consequência sobre a gente, mas também tem as coisas que ele fala que não é pra fazer. E se a gente faz, não é que é um Deus proibitivo, mas é que é um não protetivo. É pra nossa proteção aquele não. Tipo, não matarás. É que tem uma consequência no derramamento de sangue de inocente. Aí você for entender, você vai entender, por exemplo, melhor entendendo isso, você vai entender melhor a questão de Caim. Caim, ele fez uma oferta e ele, tipo assim, deu do que ele achou ali que ele devia dar. Só que Abel, que é o irmão dele, quando soube que Caim também fez uma oferta, ele também decidiu fazer uma oferta. Só que ele pegou uma oferta e deu do melhor. E isso fica muito bem claro, né? Aqui, que tipo, os animais eram todos sem defeito. O que é isso? É dar o melhor para o Senhor. É fazer, não fazer de qualquer jeito, fazer dando o seu melhor, o seu 150%. É você fazer algo, tipo, se é pra falar com alguém, é falar, tipo assim, de forma coesa, correta, de uma forma que glorifica a Deus, que edifica a vida da pessoa. E quando você fazer um jejum, você realmente fazer de todo o coração. Quando você for limpar a casa, você limpar a casa da melhor forma que você puder limpar, como se fosse realmente pra Deus. Isso é diferente? Isso é uma oferta diferente? Concorda comigo? E aí o que acontece? O Senhor aceita a oferta de Abel e recusa de Caim. E aí Caim se deixa dominar por aquela ira, aquela raiva toda e mata Abel. Que é o que? Derramamento de sangue de inocente. Tanto que o Senhor, você vai ler essa passagem hoje, por favor, se você isso está mexendo com você, vai reler. O Senhor fala assim, o pecado jaz à porta e o sangue do seu irmão Abel clama por justiça. O sangue, esse sangue derramado de inocente, clama por justiça. E o pecado jaz à porta. O pecado já está, batendo na porta. Por quê? A culpa sobrecai sobre Caim. Entende? Porque ele derramou o sangue de um inocente. Ele foi contra as ordenanças do Senhor. Entende? Que não é uma regra proibitiva. Não é que não pode fazer nada. Não, é que Deus, como sendo Pai, Ele quer nos proteger
ao ponto de, tipo assim, não faz isso, que tem uma consequência que sobrecai sobre você, então não faça. Mas você tem um livre-arbítrio, você pode fazer. Você pode escolher desonrar os seus pais quando ele fala que é para honrar. Você pode derramar sangue de inocente quando ele fala que não é para fazer. Entende? Mas tem uma consequência. E um pai querendo proteger um filho, ele já deixa avisado, olha, não faz isso. Como um pai que fala assim, não põe o dedo na tomada, que você vai levar choque. Só que na questão espiritual, no mundo espiritual, o buraco é um pouquinho mais embaixo, entende? Por isso que é um pouquinho mais forte do que um choque numa tomada, entende? Mas tem a proteção de um pai. Aí depois, vamos lá. Falou da questão da impura, né? E essa questão, né, de ter consciência, e aí sim você se torna culpado. Porque a gente pode, por muitas vezes, não ser ignorante sobre alguns pecados, por exemplo. Mas quando a gente começa a ler a palavra, meditar, o Senhor vai trazendo no nosso coração. Aí a gente fala, então naquela época lá eu fiz isso. Tudo bem, não tinha consciência que isso desagradava a Deus, ou isso era contra o que Deus quer me ensinar, né? Ao que agrada a Ele. Tá, mas hoje eu tenho consciência. Então o que eu faço? Isso é um pecado. E eu sabendo que isso é um pecado e que eu transgredi, né? Que eu pequei, o que eu tenho que fazer para limpar? É se arrepender, e um arrependimento genuíno diante do Senhor. 2, a confissão. E se 3, se possível, alguém poder, que é o irmão em Cristo seu, poder orar com você para que esse pecado seja perdoado, que você receba o perdão de Deus. E é isso, você fazendo esses 3 passos, acabou. Se limpa. Isso é o se limpar do pecado, né? Mas enfim. Se alguém impensadamente jurar fazer algo bom ou mal em qualquer assunto que possa jurar descuidadamente, ainda que não tenha consciência disso, será culpado quando souber. Então a questão, né, de impensadamente, sem pensar, jurar fazer algo bom ou mal. Aí você vai entender a fala de Jesus lá, que fala que não é pra gente jurar por nada. Eu vou até procurar essa passagem aqui. Porque você entende como que as coisas estão conectadas. Mateus 5:33. Abre aí rapidão. Depois a gente volta. Pra você ver que as coisas estão conectadas na Bíblia, não tem nada que tá solto, não tem nada que tá por acaso, entende? Mateus 5:33. Ó, 5:33, fala sobre os juramentos. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não jurem falsamente, mas cumpra o juramento que você fez diante do Senhor. Mas eu digo, não jurem de forma alguma pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nem um fio de cabelo. Que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. O que passar disso vem do maligno. Aí você entende essa questão que não é pra você jurar por nada disso, mas que o seu sim seja sim, o seu não seja não. Mas tá aqui, ó, tá relacionado com o quê? Essa questão aqui, ó, que falou aqui em Levítico 5:4, pra não jurar. Olha lá, se alguém impensadamente, ou seja, sem pensar, jurar fazer algo bom ou mal, então tipo, não importa se é bom ou mal, em qualquer assunto que possa jurar descuidadosamente, ainda que não tenha consciência disso, será culpado quando souber. Aí depois tá assim, o 5:5, né?
Quando alguém for culpado de qualquer dessas coisas, confessará em que pecou. A questão de confessar aqui, ó, desde Levítico. Tem que confessar o que pecou. Qual foi o pecado? Seja específico. Isso aqui é outra coisa. Quando a gente confessa, não é assim, Senhor, perdoa todos os meus pecados. Não, é pecado por pecado. Não tem esse negócio de ficar falando que o Senhor perdoar todos os pecados. Não, quando você pecou, você foi específico. Foi um pecado específico. Agora, na hora de confessar, também tem que ser. Aí depois assim, e pelo pecado que cometeu, trará ao Senhor uma ovelha ou uma cabra. Uma ovelha ou uma cabra. Do rebanho, como oferta de reparação. E em favor do culpado, o sacerdote fará apropriação pelo pecado. Então, essa é a oferta de reparação, né? Eu achei interessante que o sacerdote fará a propiciação. Quem não sabe o que é apropriação, vai lá no primeiro dia de Levítico 1, que eu deixei bem explicado, o texto bem bonitinho. Aí depois está assim, o 7. Se não tiver recurso, olha, até isso, se a pessoa não tiver dinheiro para oferecer ovelha, trará pela culpa do seu pecado 2 rolinhas e 2 pombinhos ao Senhor, um como oferta pelo pecado e outro pelo holocausto. Então, tipo, ou traz 2 rolinhas ou 2 pombinhos, né? E aí cada um tinha uma oferta. Um era para o holocausto e o outro era para a oferta do pecado. Ele trará ao sacerdote, que apresentará primeiro a oferta do sacrifício pelo pecado. Ele destrocará o pescoço da ave sem arrancar-lhe a cabeça totalmente. Se a seguir aspergirá ao lado do altar o sangue, de novo a questão do sangue, né? O sangue da oferta pelo pecado e deixará escorrer o restante do sangue na base do altar. É oferta pelo pecado, né? O sacerdote, então, oferecerá outra ave como holocausto, de acordo com a oferta prescrita, e fará propiciação em favor do culpado, pelo pecado cometido a ele. E ele será perdoado. Se, contudo, não tiver recurso para oferecer 2 rolinhas ou 2 pombinhos, terá a oferta pelo pecado um jarro da melhor farinha. Então, olha que interessante. O Senhor, você vê que ele é um Deus de detalhe e de cuidado. Tipo assim, se a pessoa não tem dinheiro para oferecer a ovelha, pode trazer 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Não tem dinheiro para rolinha nem para pombinho, o que acontece? Traz um jarro da melhor farinha como oferta do pecado. A melhor. Tá vendo a questão do sacrifício de Deus, do que a gente entrega para Deus ser o melhor? Vocês aqui do meeting, vocês estão entendendo? Deus, ele é um Deus de detalhe, mas ele também é um Deus que sempre prezou pelo melhor. Não existe esse negócio de dar coisa meia boca para Deus. Fazer mais ou menos. Não, faz de todo o coração. É isso que ele tá falando aqui. Aí a pessoa leva a melhor farinha como oferta pelo pecado, mas sobre ela não derrama óleo nem coloca incenso. Portanto, é oferta pelo pecado. Só que aí, nesse caso, é específico, né? Não tem a questão de colocar o óleo e nem o incenso, né? Como nas outras. Ele atrará ao sacerdote, que apanhará um punhado dela como porção memorial e queimará essa porção no altar, em cima da oferta dedicada ao Senhor, preparada no fogo. A questão de ser preparada de novo no fogo. A oferta é oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará a propiciação em favor do culpado por qualquer desses pecados cometidos, e ele será perdoado. O restante da oferta
pertence ao sacerdote, como no caso da oferta de cereal. Então, tipo, o restante é do sacerdote, ou seja, de Arão e dos filhos de Arão, que eram os sacerdotes. Aí depois tá oferta de culpa, que é outro trecho, né? Aí tá assim: o Senhor diz a Moisés: quando alguém cometer um erro, pecando sem intenção em qualquer coisa consagrada ao Senhor, trará ao Senhor um carneiro do rebanho sem defeito, avaliado em prata como base no peso padrão do santuário, como oferta pela culpa. Fará restituição pelo que deixou de fazer em relação às coisas consagradas, acrescentará 1/5 do valor e o entregará ao sacerdote. Interessante essa parte. Fará restituição pelo que deixou de fazer em relação às coisas consagradas, apresentará 1/5 do valor e entregará ao sacerdote. Achei interessante que esses dias eu estava pesquisando sobre a oferta de restituição, e aqui eu não tinha me atentado, mas eu vou deixar marcado aqui para eu ver depois. Aí depois tá assim: este fará apropriação pelo culpado e o carneiro da oferta pela culpa, e ele será perdoado. Deixa eu só escrever um negócio aqui. Enfim, vamos continuar. Aí depois: se alguém pecar fazendo o que é proibido em qualquer mandamento. Ó, aqui já é outro caso, né? Do Senhor, ainda que não saiba, será culpado e sofrerá a consequência da iniquidade. Para vocês verem que toda iniquidade tem consequência. Érica, o que é iniquidade? Iniquidade é você saber dos mandamentos e desobedecer. É você saber que Deus não se alegra de que você faça algo e você fazer, ou que não era para você fazer e você faz. Isso é iniquidade. E aqui fica muito bem claro que toda iniquidade tem uma consequência, e é muito mais a fundo do que um simples choque de tomada, quando você põe o dedo na tomada quando é criança. Então, e aí você vai ver com outros olhos o livro de Levítico, e aí você vai entender melhor ainda a questão final do livro, porque a questão final do livro mostra como que tem consequência. Para quem obedece tem bênçãos, e para quem desobedece tem maldição. Sei que isso é um pouco pesado, tal, mas isso está lá no finalzinho do livro. Aí depois fala assim: do rebanho trará um sacerdote um carneiro sem defeito. De novo, a questão de não ter defeito. Tô frisando isso porque isso é muito importante. Em momento algum Deus aceitou coisa mais ou menos, meia boca. E devidamente avaliado como oferta pela culpa. Essa questão de ser avaliado, né? Que tá falando igual ele falou que antes. Que é avaliado de acordo com em prata como base no peso padrão, né? Então tinha uma forma de avaliar aquela oferta, né? Que era de acordo com um padrão ali do santuário, pela culpa. Assim o sacerdote fará propiciação em favor do culpado pelo erro que cometeu, sem intenção,
e ele será perdoado. De novo, é um erro que a pessoa não tem consciência. Mas a partir do momento que ela tem, aí sim ela tem que oferecer o sacrifício, entendeu? Isso que fica bem claro aqui. Aí depois tá assim. E ele será perdoado. É oferta pela culpa. Pois, com certeza, tornou-se culpado perante o Senhor. Com certeza. Assim, não tem dúvida. Então, o que fica claro nesse capítulo, que todo pecado, sim, recai sobre a gente uma culpa. E consciente ou não consciente, aqui nesse capítulo, principalmente, fica muito bem claro que quando você toma consciência, aí sim você tem que tomar uma ação de se arrepender, de confessar e de se limpar desse pecado, entende? Aí depois no Novo Testamento você vai entender quando Jesus explica a questão de muita coisa do que ele fala. E ele fala que ele não quer mais sacrifícios, mas que ele quer arrependimento. O que é isso? Você não precisa mais, depois do sacrifício de Jesus, você não precisa mais queimar cordeiro, cabrito, esses bichos aqui tudo. Mas você continua ainda tendo que se apresentar diante de Deus arrependido de um pecado que você cometeu, tinha consciência, ou que você não tinha consciência, mas a partir do momento que você teve consciência, você se arrepender dele. E não só isso, confessar também. Por que é tão importante confessar, Érica? Porque quando você confessa, você abre a sua boca para declarar aquele erro que você fez, aquela coisa que você fez que não agradava a Deus e que você tomou consciência agora. Então é importante, e quando você abre a sua boca também, você tira aquele pecado que estava nas trevas e traz para a luz. Tira do império das trevas e traz para o reino da luz, que é o reino de Deus, que ele é luz. E aí você falando e colocando isso para fora, sendo específico nesse pecado, você traz isso para a luz. Por isso tem aquele versículo que fala que não tem nada que esteja encoberto que não venha à luz, que não seja descoberto. O que é isso? São os nossos pecados. Você acha que quando você peca só você está escondendo aquilo? Não, Deus já sabe o que você fez. Só que está esperando você abrir a sua boca para confessar. Abrir a sua boca para se arrepender. E arrepender de forma genuína diante de Deus, tendo consciência de que você fez algo que desagrada a Deus, que entristece o coração dele, que já deixou avisado que não é para fazer e que tinha uma consequência. Porque muitas vezes a gente está vivendo a consequência, mas sem consciência do que a gente fez de errado. Quando a gente começa a ler a palavra, a gente vai identificando ali, nossa, já falei daquele jeito, nossa, naquela época eu fiz isso. Você já se arrependeu e confessou? Não? Então saiba que agora que tem uma consequência sobrecaindo sobre você, por conta disso. E aí fica muito bem claro aqui, entendeu? E que mais que outra coisa? Basicamente é isso. E aí finaliza o capítulo 5. Então amanhã, a leitura de amanhã vai ser do capítulo 6, mas para você entender que a essência de Levítico diz muito do que é falado lá no Novo Testamento ou nos outros livros. Aí você vai entender aonde que estava esse pão, como é que ele fala? Que Davi come. Estava na onde? Estava aqui nesse contexto. Você sabe até o local onde estava. Mas enfim, não vou entrar nisso porque não cabe. Ô Hebe, você quer pontuar alguma coisa? Não? O carro tá complicado pra falar aqui, vai fazer muito barulho. Tá. Combinado. E é isso então, capítulo 6, então amanhã. Hoje a gente finaliza o capítulo 5. E é isso, espero que vocês tenham aproveitado bastante, tenham aprendido bastante. E aí a gente vai se falando então. E amanhã então já prepara o capítulo 6 pra gente ler, tá bom? E é isso. Tudo bem? Alguém tem pergunta? Rejane. Tem alguma pergunta, Rejane? Não? Se vocês não tiverem, eu vou finalizar aqui.
Tá bom? Então tá bom. Até amanhã então. Vamos fazer uma oração de finalização? Então bora. Senhor, a Te rendemos graça porque o Senhor é bom e Você sempre nos ouve. Paizinho, muito obrigada por essas revelações que o Senhor trouxe ao nosso coração. Obrigado por essa preciosidade do livro de Levítico. O quanto o Senhor é misericordioso, cuidadoso, zeloso. E não só isso, um Deus de detalhes. Um Deus que deixa escrito e muito bem escrito no detalhe. Que nos ama no detalhe, que nos cuida nos detalhes, que tem zelo com a gente nos detalhes. Obrigada, Pai, obrigada por tamanho amor, carinho, zelo conosco. Obrigada por trazer um novo ressignificar o livro de Levítico. O livro de Levítico é um dos melhores, e melhor porque ele traz a consciência, coisas que são essenciais ao Senhor. E não é um livro de regra, mas um livro que demonstra o seu zelo, o seu cuidado. Que o Senhor é um Deus de detalhes. Obrigada, Paizinho. Obrigada. Obrigada por todas as revelações do dia de hoje. Que o Senhor abençoe cada uma dessas pessoas que estão aqui. Que o Senhor abençoe o que elas fizerem, o que elas falarem, o que elas escreverem. Que saírem da boca delas, Pai, que sejam palavras de bênçãos. Que onde eles forem, que eles possam refletir a sua glória, a sua honra. E possam edificar mais pessoas, Pai. Possam trazer luz para mais pessoas. Para a glória e honra do nome do Senhor, Pai. Para isso que eu oro no dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. E é isso, meu povo. Bora lá? Até amanhã.